Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui. Hoje nós vamos fazer um bate-papo rápido. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre as dinâmicas sistêmicas, né, que acontece assim no nosso negócio, no nosso dia a dia. E a ideia é trazer algumas informações, alguns conteúdos para que a gente possa ter cada vez mais liberdade e prosperidade aí para a nossa empresa, para a nossa organização. Então seja muito bem-vindo, o pessoal está chegando, o pessoalzinho gostoso, o pessoal que eu conheço, que é muito bom estar com vocês aqui. Falar sobre esse universo sistêmico, falar sobre as dinâmicas sistêmicas que impactam a organização, é um tema que ainda é muito novo, né, para nós. Então, vamos lá, vamos participar, vamos convidar pessoas. E hoje, cada vez mais, nós temos jovens empreendedores, nós temos as empresas aí que já estão no mercado, que são referência. Então, vai ser um prazer trazer esses temas, trazer temas que possam, assim, abrir a nossa consciência, abrir a necessidade de conhecimento para que a gente possa cada vez mais se organizar, cada vez mais prosperar na vida. Então, sejam muito bem-vindos a todos vocês aí. Olha, até minha prima tá por aí, a Val, a Karina. Prazer enorme. Um prazer enorme, é uma grande satisfação. Então, essa série é uma série que toda quinta-feira a gente vai falar sobre essas dinâmicas na empresa. Porque muitas das leis que a gente vive e convive no nosso dia a dia e a gente muitas vezes não percebe os movimentos em que nós passamos, reflete também na nossa vida profissional. Quando eu falo de vida profissional, a gente está falando do você elemento profissão, do seu papel profissão, tanto na sua empresa, como também prestador de serviço. Então, a gente olha esse contexto como um todo, porque as leis sistêmicas, elas são as mesmas. E elas vão gerar facilidades para você, elas vão te impulsionar às soluções, como também, às vezes, ela pode te dar uma limitada aí, pode te prender um pouquinho. Então, eu sou nova aqui no Instagram, viu, gente? Com esse negócio de live, assim, apesar de parecer que eu tenho muita facilidade de comunicação, eu quando falo de muitos botões, assim, de muitas coisas ao mesmo tempo, eu tenho que prestar bastante atenção, porque senão eu acabo me perdendo, ainda mais porque eu estou conversando e trazendo um conteúdo como esse para nós. Então, eu vou ter um pouquinho de dificuldade de ler perguntas, algumas coisinhas, então eu sempre peço para mandar as perguntas antes, quando vocês têm um tema, mas aí daqui a pouco a gente interage um pouquinho. Deixa eu passar um pouquinho de conteúdo, aí a gente vai interagir um pouquinho, vou trazer um pouquinho de informações para vocês e aí, à medida do possível, a gente vai encaixando assim. Tudo bem? Combinado dessa forma? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pensamento sistêmico e sobre o universo sistêmico. Então, o que é esse tal desse pensamento sistêmico e por que isso é importante eu conhecer, saber o que está acontecendo comigo? O pensamento sistêmico, ele faz parte de tudo que eu sou. Então, vamos imaginar que assim, vamos imaginar que nós somos, vamos imaginar o nosso corpo humano. O nosso corpo humano, nós temos várias partes, né? Nós temos os órgãos, nós temos o sangue, nós temos a nossa dinâmica cerebral. Então, assim, nós temos o nosso coração que bombeia aí, né? Esse fluxo sanguíneo por corpo todo. Quando a gente olha para isso é um sistema integrado. Eu não preciso pensar na respiração, como vai ser a próxima respiração, mas eu respiro. Eu não me preocupo se meu coração vai bater daqui a 1 minuto. Eu não preciso pensar nisso, mas o meu coração bate. Eu não preciso muitas vezes ficar pensando num comando, falar, eu preciso pegar um objeto. Então, braço, levanta, estica e pega o objeto e traz para mim. Mas ele faz. Por que isso acontece? Porque nós somos um sistema integrado.
Então, todas as partes, elas se relacionam e geram comandos, e esses comandos geram determinados tipos de solução. Quando a gente olha para a empresa, a gente pode olhar sobre o mesmo ponto de vista. A empresa, ela é uma unidade integrada, cheias de mecanismos e comandos. Então, cada parte desta dinâmica, cada parte de uma empresa é, por exemplo, é um coração, é um pulmão, é uma parte, é o corpo humano. E o pensamento sistêmico, ele tem essa dinâmica de olhar para tudo isso de forma integrada. Então é assim, por exemplo, se eu belisco uma parte minha do corpo humano, isso vai me gerar uma dor, mas para eu reconhecer essa dor, a pele gera como sensibilidade um comando para o cérebro faz uma como se fosse uma tradução do que está acontecendo e retorna com uma informação de que, opa, peraí, tá doendo, isso é um beliscão. E na empresa, na organização, acontece a mesma coisa e da mesma forma. Só que a gente não percebe, porque isso é tão... A gente tem a sensação que isso é tão externo, é tão fora da nossa dinâmica, fora ali do nosso dia a dia, que a gente não se dá conta que tudo o que está acontecendo é por conta de uma ressonância que nos envolve. Então, é como se, por exemplo, uma empresa, ela é um corpo integrado. E o pensamento sistêmico, ele vai te levar exatamente para este lugar. É olhar para esta unidade, olhar para essa organização de forma integrada. Mas para falar um pouquinho de como tudo isso acontece, a gente precisa falar de uma coisa chamada campo mórfico. O campo mórfico, quando a gente fala assim, de família, a gente até entende, mas assim, nossa, mas como que é o campo mórfico de uma empresa? Uma empresa tem alma? Tem. A empresa, ela é a base dos seus fundadores. Então, assim, se você é, por exemplo, um empreendedor ou se você é um mega empresário, os dois começaram da mesma forma. Quando você começou a construir o seu negócio, mesmo que você seja um mega empresário, você teve todas as dinâmicas e passou por todas as fases e processos que um empreendedor passa. E no começo, é como se você tivesse que fazer tudo sozinho e dar conta de tudo sozinho. É assim. Então, tudo que é grande começou pequeno. A dinâmica que existe aí em você, de tudo que você tem de possibilidade de crescimento, também é uma jornada de desenvolvimento. É lógico que nós temos os impactos aí das pessoas, né, dos dirigentes, dos sucessores, dos herdeiros. Isso é muito profundo, viu? Mas eu trago esse tema aqui para falar num outro momento, porque a dinâmica é um pouquinho diferente. Herdeiros, a gente sempre olha assim com um olhar um pouco mais carinhoso, vamos colocar dessa forma. Porque a base é um pouquinho diferente. Mas voltando, vamos voltar aqui pro empreendedor ou pro mega empresário. Quando você estrutura uma empresa, você abre toda essa dinâmica assim de um movimento profissional, um movimento de servir a vida, gente, porque a empresa ela serve a vida e é igual ao dinheiro, viu? Eles têm uma relação muito próxima ali. Mas quando você começa nesse processo de trabalhar com as dinâmicas, de fazer várias atividades ao mesmo tempo, você como indivíduo, e mesmo que você tenha o seu sócio, vocês dois, vocês levam para a empresa tudo o que vocês são. Todos os aspectos positivos e todos os aspectos difíceis também. Você leva as suas histórias, você leva as histórias da sua família, você leva as histórias de tudo aquilo que você vive como experiência.
Então, quando isso acontece, a gente pode dizer que essa unidade negócio que está sendo formada, ela inicia com toda a base do indivíduo. Sem o indivíduo, não existe empresa. À medida que isso vai se estabelecendo, vai criando uma independência. Então, quando eu olho, por exemplo, para o campo mórfico de uma organização, eu sempre vou buscar a base, os fundadores, a história da família desses fundadores, desse crescimento, desse cenário, até chegar no tamanho da empresa atual. É uma jornada. É uma jornada. E olhar para tudo isso é olhar para a nossa dinâmica de vida. O pensamento sistêmico, ele interage, ele se desenvolve porque ele olha ao todo. E tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu conduzo no meu dia a dia, reverbera no outro. Então a gente está dizendo aqui que existe uma dinâmica, uma ressonância mórfica, que é um grande transmissor de informações dentro de uma própria organização. Então vou fazer a analogia novamente do corpo humano. Às vezes eu fico triste, mas eu não sei porque eu tô triste. Mas algo me deixa chateada. E tem dia que a gente levanta assim, né, meio chateado. Se eu não observar e buscar qual que é a essência deste sentimento, eu posso continuar vivendo dia a dia, tipo, depois eu olho para isso. Só que isso não significa que gerou uma solução. Significa que tem um registro ali. E quando ocorre uma não solução, isso pode ir retornando um pouquinho mais, até que eu pare e olhe para isso. O pensamento sistêmico, ele funciona dessa mesma forma. Quando eu estou dentro de uma organização, se algo está gerando uma certa deficiência, um atraso, a máquina que quebra, o funcionário que não desenrola num determinado setor e o setor começa a ter algum tipo de comprometimento, as vendas que não acontecem, começa de uma forma pequena. Não começa grande, começa de uma forma pequena. O problema é que nem sempre eu presto atenção nisso, porque a gente tem uma velocidade tão grande de trabalho e precisa, né? A gente não necessariamente consegue perceber esses detalhes. Nós não estamos atentos a todos os detalhes. Só que tudo que começa pequeno também cresce, no aspecto positivo e também no aspecto negativo. Então, esse pensamento sistêmico que a gente traz, essa ressonância mórfica que às vezes você vai ouvir eu falando, refere-se assim a como todas as informações que me envolvem, elas são expandidas dentro da organização, dentro da minha área profissional e até assim, o que eu estou reverberando no que eu faço. O pensamento sistêmico, ele atua tanto em nós que à medida em que você se relaciona com as áreas, à medida em que você relaciona com outras partes, isso vai também expandindo e contagiando. Então assim, se tem uma área que ela é muito bem resolvida e de repente dentro dessa área é inserido alguém ou um outro departamento que se submete a essa área, se isso não for feito de uma forma harmônica, se isso não for feito de uma forma respeitosa, isso pode gerar algumas dinâmicas difíceis para o dia a dia. Simplesmente porque nós absorvemos na troca do aprendizado, do dar e do receber. E isso vai acontecer o tempo todo na sua vida. Então vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir colocando, que eu tô conseguindo acompanhar um pouquinho aqui. E aí, enquanto isso, eu vou falando um pouquinho mais. Então, é assim, ó. Esse sistema integrado que a gente traz, e a gente olha para a dinâmica da empresa nesse sistema integrado,
ele vai sempre considerar tudo que é interno, e ele também considera o externo através do quanto isso reverbera em nós e na nossa organização. Às vezes, por exemplo, nós temos dentro da dinâmica sistêmica, eu trago tudo que eu sou. E quando eu vou para a organização, quando eu vou para o trabalho, eu levo tudo que eu sou. A minha forma de agir, a minha forma de pensar, isso reverbera e expande dentro da unidade e contagia. Então, se eu tô com uma pessoa que e a área tem um ambiente, tem um reflexo positivo, um reflexo saudável, eu vou me contagiar disso. Se a área não tem, se tem algo lá que não está legal, que está às vezes até assim, está ruim, está com alguma baixa, inclusive de energia, isso também pode me contagiar. Então assim, ó, qual olhar precisamos ter para a entrada de uma sociedade? Nossa, ótima pergunta, Aline, vamos lá. Então assim, eu estava comentando com vocês que se entra algo na área, que é uma área super positiva, quando entra algo na área, se isso não for positiva, vai mexer com a área já existente, e depende muito do empenho do que se tem. Então, vamos supor, existe uma expressão, já te respondo, Aline, existe uma expressão assim, ó, que nós somos as 5 pessoas das quais nós convivemos. Se algo entra numa área saudável, legal. Se a área já é saudável, a área é bem estruturada, legal. Se a área está frágil e entra algo que não é saudável, contamina a área inteira. Então, como que a gente olha, quando a gente fala de organização, como que a gente olha para a entrada da sociedade? Então, vamos supor que eu tenho uma empresa, estruturei uma empresa e eu convido alguém para ser sócio, ou alguém quer ser meu sócio. O que seria o ideal a gente fazer? A gente conhecer a história dessa pessoa. Então, assim, quem que é essa pessoa? Qual que é a história dela? Ela já teve, por exemplo, empresa, ela é próspera, a família dela é próspera, a família dela é uma família de empreendedores, é uma família que já teve negócio. Por que isso é importante? Porque quando eu olho para a entrada de alguém, eu preciso, a pessoa traz tudo que ela tem. Então, quando eu olho a entrada de um sócio para a organização, ele não entra só com o capital, ou ele não entra só com a mão de obra. Ele vai trazer toda a história que ele tem. E a história dele, ela pode ter os aspectos positivos ou não. Às vezes é uma pessoa que pode até ser bem-sucedida, é uma pessoa que se dedicou muito, venceu muito, mas tem uma dor muito profunda com o pai. Então, e tem uma família que não cresceu tanto quanto ela. Então, isso no fundo, lá no oculto, pode ter uma dinâmica de não validação da própria prosperidade. E aí essa pessoa entra na empresa e começa a fazer parte da sua empresa. Se ela não tiver em harmonia com os princípios que você também carrega, lá na frente pode ser que vocês tenham uma dissolução. A sociedade é um casamento, a gente sempre olha para a sociedade de uma forma integrada, né? Então, assim, eu estou integrando algo, então são duas partes que somadas elas formam o todo. Então, quando eu olho para uma sociedade, a sociedade ela precisa complementar algo, convidar alguém ou receber alguém para uma empresa já estruturada e pronta. Essa entrada ela precisa acontecer de uma forma muito respeitosa e sugiro pesquisar um pouquinho mais assim sobre esse sócio, né? Pesquise um pouquinho mais, perceba se tem dores, se não tem, como que ele olha o dinheiro, pesquise o CPF para saber se é uma pessoa que tem muitos processos. Isso é importante. Agora, se você está montando uma empresa com um sócio, é um pouquinho diferente. Então, eu estou montando uma empresa e estou montando uma empresa com uma amiga. Por que é diferente? Porque vocês dois estão iniciando do mesmo patamar.
Então é assim, vocês estão trazendo toda a dinâmica dessa estrutura, e aí quando vocês se consolidam essa unidade, vocês dois vão levar adiante toda a base da essência do que é vocês. Então é por isso que é um pouquinho diferente. E aí, Aline, fica a dica aqui de sempre olhar com um pouquinho mais de cuidado, de olhar de uma forma muito amorosa para a sua história, para a sua base e de tudo que você construiu. Porque para receber alguém, essa base tem muito valor. E, gente, não é só valor de financeiro, não. É muito importante que a gente olhe para os valores como pessoa mesmo. Qual é o propósito? Porque, às vezes, o propósito da empresa é um, e quando entra o sócio, o propósito desse sócio não está alinhado com o propósito da inspiração. Então, assim, faz sentido? Converse bastante, porque isso é bom. Então, assim, quando a gente olha para essa dinâmica dentro das relações, e eu vou voltar um pouquinho, falar um pouquinho do pensamento sistêmico, o nosso pensamento, ele é vivo. Às vezes vocês podem até ouvir assim, a palavra tem poder, o pensamento também tem poder. E à medida que você pensa, isso pulsa através da batida do coração e expande. Então nós estamos o tempo todo interagindo com as pessoas ao nosso redor. Nós estamos o tempo todo conversando e levando informação sem dizer uma palavra. Porque todas as informações que nos envolvem, elas estão armazenadas em tudo que somos, no nosso inconsciente. E a empresa também tem. Então, olhe sempre ao seu redor e perceba assim, qual que é a dinâmica, como que é a dinâmica do fluir dentro daquilo que você convive, como que flui a informação. Será que a mesma informação que você transmite é a mesma informação que o outro está recebendo? Às vezes a empresa, você tem um objetivo organizacional, você tem um objetivo para sua empresa, e a empresa ainda é muito pequena e você não age em ressonância a isso. Então você prega na empresa, por exemplo, uma verdade, uma ética, mas você não é uma pessoa muito ética. Isso não vai rolar. As pessoas, elas não vão comprar porque elas sentem. Elas vão olhar e elas falam assim, nossa, que estranho, essa empresa é tão bonita, mas ela não encaixa, sabe? Depois eu volto aqui. Então acaba não gerando o resultado que você espera. Então, toda ação, toda dinâmica, toda natureza envolvida dentro de uma organização gera uma resposta. E toda essa resposta interage com o meio. Então, isso também é muito interessante. Muito bem. Dentro uma coisa que eu posso comentar com vocês e que é muito importante, assim, sempre tenham muito claro, a gente vai falar sobre propósito. Eu acho que já é na próxima semana. E, gente, sobre propósito, o propósito é a base de uma organização. Toda vez que eu faço constelação organizacional, a gente esbarra no propósito, na razão de existência da organização. E isso, ela pode fazer com que o negócio expanda muito, como ela pode fazer com que o negócio não expanda e trave. Então, a organização, nunca perca essa referência, é um órgão vivo. O seu negócio, por menor ou maior que seja, ele tem uma dinâmica que ele vai sendo construído e ele vai tomando vida própria. Porque toda empresa, ela serve a algo e ela serve a este propósito. E a empresa é muito maior que você. Hoje pode ser que você, na sua dinâmica ali do seu dia a dia, você precise dar conta de tantas coisas e você tem a sensação de que se você não estiver presente, a empresa não acontece. E é verdade. Quando a empresa é pequena, é isso mesmo. Mas à medida em que a empresa começa a tomar um corpo, começa a ter alguns funcionários, a empresa, ela vai tomando uma dinâmica que ela vai fluindo, ela vai expandindo. Mas a sua energia, o seu olhar para isso é fundamental. Então,
as pessoas conhecerem um pouquinho mais daquilo que você projeta para a própria organização, faz com que o movimento tome uma força. Então procure sempre compartilhar os seus ideais, procure sempre compartilhar os objetivos do negócio. Isso não é demagogia. Quando você trabalha e tem claro, um pouquinho de clareza sobre as metas, os objetivos, as pessoas ao seu redor, elas vão refletir assim, essa empresa combina comigo? Os valores dessa empresa têm a ver comigo? Ah, então legal, então eu vou dar força, eu vou entrar neste movimento e isso impulsiona. O problema é que a grande maioria de nós, muitas vezes, desconhecemos os nossos próprios valores. E uma organização, ela tem valor. Então, quando a gente olha lá a ideologia, a visão, propósito, missão, valores, isso aqui é só para pôr um quadro bonito. Não, não é. Isso é o norte, isso é o guia do teu negócio. Isso é o guia que vai fazer com que você tenha uma força, uma propulsão para realizar. Então, pense nisso com carinho, reflita um pouquinho sobre isso. O pensamento, tudo aquilo que te envolve, toda a dinâmica que faz parte desse pensamento sistêmico é um órgão vivo e ele está o tempo todo em movimento. Quando você se conecta a isso, quando você direciona isso, você reverbera. E aí, inclusive, a gente traz para nós, para a nossa equipe, a gente traz ao nosso lado pessoas que vão corroborar com tudo isso, porque é através do pensamento que ocorre um processo de seleção natural. Você às vezes nem verbaliza, mas o mundo é quântico, o universo está o tempo todo em movimento e o pensamento é vivo. Então, não se esqueça disso. O seu pensamento sistêmico, ele age, mesmo que você às vezes nem perceba e nem ouça o que você está pensando. Mas sendo ele positivo ou negativo, ele vai ressoar e expandir e trazer aquilo que você está vibrando através desse pensamento. Então, essa é uma pequena introdução sobre pensamento sistêmico. É delicado porque assim, a gente fala um pouquinho sobre essas dinâmicas, sobre o pensamento, e isso é tão interessante e tem um movimento tão grande na nossa vida, mas como a gente não percebe, nós repetimos muitos padrões e a gente vive o tempo todo em dinâmicas que a gente tem as nossas ânsias, as nossas vontades, os desejos de realizar, mas muitas vezes a gente nem se dá conta, né, do que a gente está vibrando e buscando isso. Até porque a gente tem um pouquinho de medo também de realizar tudo aquilo que a gente deseja, porque às vezes a gente precisa conhecer um pouquinho mais da nossa força aí, de acreditar que faz sentido e que a gente está no caminho certo. Então, prazer enorme estar com vocês, agradeço muito a participação de vocês aqui. Tudo isso assim é novo para mim, trazer essas informações, falar sobre constelação, apesar de ser apaixonante. Obrigada, Isa, sua linda. Falar sobre tudo isso é interessante, mas é um tema que assim muita gente ainda não conhece, então eu procuro simplificar o máximo possível. Se vocês tiverem sugestões de temas, quiserem trazer algumas perguntas, pode me mandar pelo direct, pode me mandar pelo WhatsApp, na medida do possível a gente vai conversando. E semana que vem tem mais, na terça-feira a gente vai falar aí sobre virando o jogo com amor, aí a gente fala muito mais dessas dinâmicas aí pessoais e de vida. E aí, por um outro lado, na organizacional a gente sempre vai trazer temas assim e exemplos. Então, na organizacional tem um pouco mais de fazer exercício prático com vocês, mas eu quero trazer um pouquinho de exercício prático também. Deixa só a gente difundir um pouquinho mais o que é as dinâmicas que envolvem a constelação organizacional, esse olhar um pouquinho, expandir um pouquinho mais desse conhecimento,
trazer um pouquinho mais para a consciência, porque aí se eu fico disponível para servir vocês, inclusive para ajudar no que for possível aí nas dinâmicas do dia a dia, seja com um profissional que às vezes você está com dúvida, seja através das dinâmicas de não venda, por que isso está, o que pode estar ocasionando, né? Lógico que são hipóteses, mas a ideia é sempre contribuir de alguma forma. Então fica aqui o meu beijo. Olha, até minha maninha entrou. Então fica aqui o meu beijo carinhoso para cada um de vocês e eu espero vê-los novamente na quinta-feira que vem, no mesmo horário, onde a gente vai começar a falar um pouquinho mais aí sobre a missão, o propósito de uma empresa. Gente, cola. Se fosse o Nelson, falaria cola na grade, né? Mas cola, porque isso é a base de toda e qualquer organização. Se eu colocar os depoimentos das constelações que já foram realizadas aqui em empresa, vocês vão ver que assim, a grande maioria precisa dar um passinho para trás e resolver a questão relacionada ao propósito. Uma empresa existe para servir e ela serve. Quanto mais pessoas ela serve, mais próspera ela é. Então, vamos pensar nisso com muito carinho, tá bom? Um beijo para vocês, gratidão enorme pela participação. Então, compartilha, comenta, isso ajuda bastante a gente aqui, porque a ideia é, levar um pouquinho desse conhecimento, de alguma forma poder contribuir aí com as pessoas e esse universo. Beijo grande, até mais, tchau, tchau.